Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje, finalizando a designação, da semana do estudo do Vem e Segue, hoje vamos estudar Doutrina e Convênio, seção 4, tá bom? O contexto histórico aqui é que Joseph Smith havia se mudado para Harmony. O Senhor mandou parar ali, as traduções por enquanto, né? O Senhor ia providenciar alguns meios para que ele pudesse traduzir de uma maneira melhor. E o pai dele, ele veio visitar o filho, tá bom? E nessa ocasião aqui é que nós temos essa sessão Doutrina e Convênio, sessão 4. É uma revelação dada a Joseph Smith para o seu pai, Joseph Smith Sr., tá bom? Então, para o pai dele. A pedido do pai. O pai que pediu ali para receber uma bênção do filho. O propósito do pai era saber qual era o papel dele, tá bom? Nesse trabalho, né, todo que estava acontecendo. Então ele queria saber qual era o papel dele, como ele queria contribuir, né? Seria ótimo, né, várias pessoas podendo vir aos líderes na igreja, para o presidente da Sociedade de Socorro, para o presidente do coro, para o bispo, e falar como eu posso ajudar, qual é o meu trabalho, o que eu posso fazer para ajudar. Isso seria ótimo, tá bom? Ter mais pessoas com desejo, né? É isso que nós vamos estudar aqui, com desejo de servir a Deus. Não especificamente de ter um chamado, mas de servir, me dá uma designação, tá bom? Todos nós temos designação também de cuidar das famílias, né? Ministradores aí para cuidar das famílias. Então vamos lá para a revelação que o próprio pai de Joseph Smith pede para ele, para saber o papel dele nessa obra, como ele pode ajudar, né? Embora ele já tenha ajudado muito, prestando testemunho, protegendo as placas, apoiando seu filho, né? Toda a família Smith apoiou Joseph Smith, tá bom? Ele não se sentiu desamparado ali pela família. Então vamos aqui agora à revelação que Joseph Smith recebeu para o seu pai aqui, tá bom? Então, aqui diz o seguinte, deixa eu pegar o ano aqui da revelação, era para mim ter colocado aqui, mas eu não coloquei. Vamos ver aqui, eu abri aqui em Doutrina e Convênio, aí, rapidinho, Escrituras. É que eu vou acompanhando pela parte que eu já marquei. Aí é que eu deixo para a descrição do vídeo. Mas aqui no cabeçalho, o cabeçalho ajuda muito a gente entender, tá bom? A sessão. Inclusive, a gente lê as escrituras, mas às vezes não sabe o contexto histórico, né, que está acontecendo por trás. O cabeçalho ajuda muito nesse sentido. Mas temos outras fontes também, além dos cabeçalhos, que nos ajudam ainda mais, que é o livro Santos, volume 1, volume 2. Eu gosto muito daquele Revelação em Contexto, porque eu vou para o final das páginas, aí tem lá o capítulo, eu aperto, eu estou falando pelo aplicativo, né? Eu aperto e já vai para a explicação o que estava acontecendo ali antes daquela revelação ou durante a revelação. Então eu gosto muito de revelação em contexto, que facilita muito minha vida para compartilhar aqui com vocês. Bom, aqui então essa revelação de Doutrina e Convênio, seção 4, conforme eu falei, a data aqui foi recebida em Harmony, Pensilvânia, em fevereiro de 1829. Então vamos lá para a revelação propriamente dita aqui. O versículo 1 diz assim: Agora eis que uma obra maravilhosa está para iniciar-se entre os filhos dos homens. Bom, então aqui falou sobre iniciar, ou seja, aqui pode significar duas coisas. A obra maravilhosa de Deus, significando que a igreja de Cristo ainda seria restaurada na terra, que é o que vai acontecer, ou também as bênçãos do evangelho ser restaurada na terra, como depois vai acontecer aqui sobre a restauração do sacerdócio arônico para poder batizar as pessoas, tá bom? Então tudo isso aqui é antes. Então por isso na Revelação ele fala que iniciará, né? Que breve se iniciará entre os filhos dos homens ali, tá bom? Então, versículo 2 diz: Portanto, a vós que embarcais no serviço de Deus, vede que os sirvais de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. Aqui, né, para se vou pegar o começo aqui, né? Embarcar, vós que embarcais. Essa palavra é usada para quem está entrando num barco, tá bom? Eu gosto da aplicação dessa palavra na igreja, muitas vezes é mencionada aí como o velho barco Sião, tá bom?
quando nós estamos no mesmo barco, não importa onde é o problema, porque todos estamos no mesmo barco. Então, por exemplo, na igreja, na ala, tem várias organizações diferentes. Tem a organização das moças, tem a organização da Sociedade de Socorro, a organização do Coro de Elder, primária. E não importa onde é o problema. Se está um problema nenhum, todos nós devemos estar envolvidos, tá bom? Ou, por exemplo, todos estão embarcados no mesmo barco. Se houver um furo, né, no barco, lá no lado da presidente da Sociedade de Socorro, eu posso falar, não é comigo, não estou nem ligando. Não, se o barco afundar, eu estou no mesmo barco. Então nós temos que agir como um, tá bom? Então eu gosto dessa palavra embarcando aqui, porque todos estamos no mesmo barco. E aí ele fala aqui que devemos servir a Deus de todo o coração. Coração é desejo, né? Paulo até já repreende algumas pessoas que pregam por dinheiro. Ele fala, importante que se prega, né? Mas o mais importante é que é por amor, tá bom? Então, é fazer o trabalho com amor. Ele fala com todo poder, que significa que o poder vem por meio da dignidade. Então, temos que ter dignidade para ter poder. Mente e força, ou seja, foco e também nossa força física. Nós fazemos o que a força física permite nós fazermos, tá bom? Então, aqui fala também que se nós servimos a Deus dessa maneira, com todo poder, mente e força, tá bom? De todo coração, poder, mente e força, também nós vamos se encontrar sem culpa perante Deus no último dia. Isso mostra que é uma responsabilidade nossa de servir a Deus, de abençoar. E também a maneira que nós fazemos faz a diferença. Não adianta servir de qualquer maneira, tá bom? Então, para nós apresentarmos sem culpa perante Deus, temos que servir da maneira que o Senhor está designando que nós devemos fazer aqui, tá bom? É interessante, né, que isso é uma responsabilidade servir dessa maneira, e eu fico imaginando, né, que algumas pessoas ficam surpresas ao ver quando a pessoa faz o bem, né? Porque a frase aqui diz, né, que vos apresentar sem culpa perante Deus no último dia. Então mostra que é uma responsabilidade mesmo, é nosso dever servir. Eu gosto como o Tiago também coloca na Bíblia, Tiago 4, versículo 17, diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então saber fazer o bem não é só errar que é pecado, mas não ajudar também é pecado, não servir também é errado, né? E aí, então, eu fico impressionado quando as pessoas se impressionam da gente fazer o bem, uma pessoa devolver um troco que alguém passou errado, ou, né? Era ao contrário, a gente deveria ficar surpreso quando o outro está fazendo coisa errada. Mas hoje em dia parece que está inverso as coisas. Vamos lá, versículo 3 aqui diz: portanto, se tendes o desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Para mim, eu acho que esse aqui é um dos tópicos principais desse versículo aqui, o desejo de servir a Deus. A palavra desejo, ela tem um significado de aspiração, querer, vontade, expectativa de possuir algo ou alcançar algo. É por ter o desejo de ir para o céu, de nos parecer como nosso Pai Celestial, que nós fazemos e cumprimos convênio e nos esforçamos para viver o Evangelho. Versículo 4, ele diz: eis que o campo já está branco para a ceifa. Esse significado, né, é um campo de trigo ali, e quando ele está maduro, ele fica branquinho ali. Então está pronto para madurar, para a ceifa, para colher. E também tem um tempo hábil, né, para se colher, para que se não passe do tempo de se colher ali o fruto, tá bom? Então tem que ser rápido. Então, branco para sempre já está pronto, pode colher. Jesus Cristo disse isso também lá para os seus apóstolos em João capítulo 4, né? Se eu não me engano, versículo 17, se eu não me engano. Não, versículo 35. João 4, 35, ele também fala essa frase aos seus discípulos. O campo já está branco. Ele estava entre os samaritanos, né? E ele falou, olha, em verdade vos digo que o campo já está branco para a ceifa, né? E eles começam a pregar ali para eles também. Vai pregar os gentios, né? Em Decápolis. Então o Senhor começa a pregação do evangelho dessa maneira. Bom, aqui então na revelação diz que o campo já está branco. Essa revelação aqui, ela vai ser muito importante para Joseph Smith Sr., né, o pai de Joseph Smith, porque quando ele voltar para casa, ele vai receber um professor na casa dele. O professor é Oliver Calder, né?
E Oliver Cowdery, ouvindo, né, os rumores das vizinhanças ali, falando de Joseph Smith, das placas, ele fica muito curioso e ele faz muitas perguntas, né, para a família ali. E Joseph Smith Sr. fica um pouco receoso por causa que o filho dele teve que se mudar de lá por causa dessas coisas. Então ele fica receoso se pode confiar ou não. Mas essa revelação aqui eu acredito que ajuda ele a compartilhar o testemunho dele, tá bom? O campo está branco para ser, está na hora da colheita. Ele compartilha o testemunho dele com Oliver Cowdery e Oliver Cowdery vai vir depois, então, ajudar Joseph Smith no trabalho de tradução aqui do livro de Mormon, tá bom? Então, eu acho importante aqui essa revelação, né, para Joseph Smith Sr. E aqui ele fala que o campo está branco para a ceifa, e eis que aquele que lança a foice com vigor faz reserva de modo que não perece, mas traz salvação à sua alma. Então, aqui fala que o trabalho de ajudar as pessoas, de converter as pessoas, né, é um trabalho que traz salvação, não somente para a pessoa que está aceitando a Deus, a Jesus, mas para nós, né, é o que está falando, traz salvação para a sua alma. Isso também é descrito na Bíblia lá em Tiago, né? Eu vou compartilhar com vocês. Lá em Tiago, capítulo 4, não, capítulo 5, Tiago 5, versículos 19 e 20. Diz assim, ó: Irmãos, se algum dentre vós se desviou da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Salvará da morte uma alma é salvar da morte espiritual aquela alma que se perdeu ou que se desviou. Então aqui serve tanto para a pregação do evangelho, trazer pessoas para a igreja, como também aqueles que se desviaram da igreja, né, que não estão frequentando, tá bom? Então trazer aqueles de volta também traz salvação àquelas pessoas. E aqui fala para nossa alma, né? Então aqui ele fala, cobrirá uma multidão de pecados, é os nossos pecados. Então a promessa de pregar o evangelho e ajudar pessoas a entrar para a igreja ou recuperar aqueles que saíram a voltar para a igreja, tem a promessa de perdão dos nossos pecados, tá bom? Eu acho interessante aqui. Vamos lá, o versículo 5 aqui na seção fala das qualificações, tá bom? Para servir a Deus aqui. Diz assim: e fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus, qualificam-no para o trabalho. Então, esse deve ser o nosso propósito ao servir a Deus. E o versículo 6 e o versículo 7 vai falar de atributos divinos também, que nós podemos obter para servir a Deus de uma melhor maneira, tá bom? Ser uma ferramenta, um instrumento melhor na mão do Senhor. Então, ele fala aqui, ó: lembrai-vos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade, da caridade, da humildade e da diligência. Pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Eu gosto que o versículo termina assim, porque todos esses atributos nós podemos pedir a Deus, bater, buscar para que nós possamos receber. E de todas as coisas que está escrito aqui, eu gostaria de escolher a palavra-chave aqui como desejo. Você tem o desejo, você vai servir a Deus e vai ter essas outras qualificações. Aliás, é o que o versículo compartilhou, né? Lá no versículo 3, ó. Portanto, se tendes o desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Não está escrito aqui, olha, se você tiver um grande conhecimento, você pode servir a Deus. Se você tiver uma fé perfeita, você pode servir a Deus. Se você tiver um amor perfeito, você pode servir a Deus. Ou outra coisa aqui, né? Que ele fala, esperança. Se você tiver esperança, você pode servir a Deus. Não, ele fala desejo. As outras coisas nós podemos buscar, tá bom? Nós podemos buscar. O importante é ter o desejo de servir a Deus. Não importa se você tem curso de teologia ou não tem, se você fala bem público, o importante é querer servir a Deus. Essa escritura aqui, lembrando que ela foi dada, revelado para Joseph Smith Sr., e que a igreja ainda não estava formada na terra. Então, aqui não significa uma revelação para missionários, né? É para qualquer trabalho que nós fazemos, tá bom? Dentro e fora da igreja, de servir ao nosso próximo. Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.